Bem-vindos ao Café com a tua prof de yoga. Hoje sem planejamento, sem roteiro. Tava aqui tomando meu cafezinho e decidi abrir a câmera e gravar para vocês aquilo que eu tava pensando, refletindo. Então estou aqui para conversar sobre algo que eu venho lendo muito, venho integrando muito nesse meu caminho de autoaperfeiçoamento, enfim, que é o desenvolvimento do pensamento crítico. E a importância de você desenvolver o pensamento crítico, porque é esse pensamento crítico que vai fortalecer a tua identidade, a tua autenticidade, a tua espontaneidade, o teu propósito, a maneira como você constrói a vida. E, como eu falei, ultimamente eu tenho lido muito sobre filosofia, sobre várias questões, assim. E uma das coisas que eu tenho lido muito é justamente sobre a autenticidade, sobre a questão da formação da própria identidade. E aí, dentro da filosofia, tem um dizer que fala que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Que nós sim temos um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é válido somente dentro das circunstâncias da realidade que a gente recebeu. Então, nós temos escolha sim, mas é importante analisar todo o contexto da nossa vida. E analisando todo esse contexto, a gente tem essas possibilidades de construir a nossa vida e construir a nossa identidade. E até um desses textos filosóficos que eu li essa semana falava muito que essa busca da autenticidade, ela está se tornando muito paradoxal, porque até que ponto as minhas escolhas, elas são minhas, ou elas estão aí para atingir uma expectativa alheia que todo mundo está buscando. Como se a gente fosse receber o desejo que todo mundo, como se a gente fosse perseguir o desejo que todo mundo está desejando. E é importante a gente olhar para isso, para a gente entender o quanto da minha vida é realmente minha, o quanto das minhas escolhas é realmente minhas escolhas, o quanto dos meus sonhos é realmente os meus sonhos. E aonde que entra o pensamento crítico nisso? A gente está vivendo num período histórico de muito excesso. Isso eu falo assim, ó, todos os dias. Nós estamos vivendo um período de muito excesso, de muito estímulo. E esses excessos, eles estão formando as identidades das pessoas, elas estão formando os sonhos, os objetivos das pessoas. E o que é o pensamento crítico? É você saber pensar por conta própria, pegar todas essas informações que chegam até você e passar no teu próprio filtro de autorreflexão, para daí sim você entender aquilo como algo, integrar na tua vida ou descartar. Se fizer sentido, a gente integra, o que não fizer, a gente descarta. Então, o pensamento crítico é super importante porque ele é esse filtro que faz com que a gente pegue todas essas informações que a gente está o tempo todo, 24 horas por dia, sendo bombardeados e possa saber o que fazer com tudo isso. Quando uma pessoa não tem essa capacidade de passar por esse filtro da autorreflexão, ela acaba aceitando qualquer coisa no sentido, ela acaba aceitando, sei lá, um sonho que às vezes não faz tanto sentido, acaba aceitando um comportamento que não faz tanto sentido, acaba aceitando um hábito que não, às vezes não faz tanto sentido para a tua vida. E aí, a gente começa a se perder nessa questão da identidade. Inclusive, também uma das coisas dessas minhas leituras filosóficas ultimamente falava sobre essa questão da identidade, assim. Tem uma frase de Nietzsche, acho que é uma das frases mais conhecidas do Nietzsche, que fala sobre
torna-te quem tu és. Como se, e ali nesse texto a pessoa explicava que às vezes torna-te quem tu és não é só sobre você descobrir quem você é lá na tua alma, lá na tua essência, mas você construir aquilo que você quer ser também. Então, para a gente conseguir construir aquilo que a gente precisa desenvolver essa capacidade de pensar por conta própria, de passar as informações, os acontecimentos, as experiências, as emoções nesse filtro de autorreflexão, entender de que maneira isso vai nos atravessar, sabe? Então, toda essa questão do pensamento crítico, muitas pessoas, elas às vezes nem sabem por onde começar. Como que eu desenvolvo o pensamento crítico? Justamente porque a gente está na era do excesso de informação. Para a gente desenvolver um pensamento crítico, a gente tem que se expor a opiniões, a situações, a coisas assim que façam com que a gente pense de fato, que façam com que a gente reflita. Às vezes situações desconfortáveis, às vezes situações muito confortáveis, às vezes mudança de opinião, mudança de pensamento. Esse tipo de experiência, esse tipo de situação vai fortalecendo esse pensamento crítico, vai nos faz aprender a pensar e a refletir. Então, quando a gente consome muito só aquilo que a gente gosta, só aquilo que faz sentido, a gente vai se colocando numa certa monotonia, assim, a gente vai só consumindo aquilo que já é conhecido para nós. E é importante que a gente se exponha a outras opiniões, a outros cenários, para que a gente possa interagir com isso, desenvolver tolerância em relação a isso. Como eu falei, é fazer essa interação de maneira imparcial, para que a gente possa observar antes de reagir. Então, o pensamento crítico, ele está relacionado à autoobservação, ele está relacionado a essa interação com coisas que fogem das nossas crenças, que fogem dos nossos, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente confia. Então é importante a gente ler, a gente se expor, a gente buscar entender outros pontos de vista de maneira imparcial, para que a gente aprenda a passar todas as informações que chegam até nós nesse filtro que é nosso, nesse filtro que a gente ganhou nessa vida. Para aí sim a gente ir fortalecendo essa identidade que a gente escolhe ter. Claro, eu, na minha visão pessoal, como prof de yoga, como espiritualista, eu acredito sim na essência. Eu acredito que nós sim temos características, nós temos algo ali que é inteiramente nosso, que é a natureza do nosso ser. Mas a natureza do nosso ser é uma coisa, é que nem tentar explicar Deus, sabe? Até porque eu acredito que a natureza do nosso ser é a própria centelha divina. Então, tu não consegue explicar Deus, assim como a gente não consegue explicar a nossa natureza interna. Então, como que a gente vai descobrir algo que a gente não consegue mensurar? Por isso que é importante a gente ter esse entendimento de que, sim, existe uma essência, existe uma natureza nossa, mas a gente precisa construir a nossa identidade para a gente viver nesse mundo material, nessa existência, nessas relações humanas. Então, como eu falei, algumas pessoas explicam aquela frase de Nietzsche que fala: torna-te quem tu és. Não para você só descobrir algo que você é lá no fundo, mas para você criar a tua identidade. E eu concordo com isso. Mas, como eu falei, eu acredito que nós sim temos essa natureza interna que é nossa, e é ancorado nessa natureza interna que a gente deve caminhar na direção da nossa identidade e da identidade que esteja mais alinhada a essa fonte que está lá dentro, essa essência. E para que a gente faça tudo isso,
a gente precisa aprender a pensar por conta própria, a gente precisa aprender a calibrar os nossos filtros, as nossas lentes, a gente precisa aprender a ser tolerante, a gente precisa aprender a interagir com pensamentos, com opiniões, com o mundo, com pessoas, para que a gente fortaleça aquilo que a gente é. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Até o próximo Café com a tua Prof de Yoga, do nada.